que é público que o vice-presidente de futebol do Flamengo, o Marcos Braz, tem uma relação pessoal bacana com o Davi Luiz. Eles já conversaram algumas vezes. O jogador já teria confessado a pessoas próximas um desejo sentimental de ser zagueiro do Flamengo. Fala, nação, tudo beleza? Antes de começar o vídeo, queria só pedir a vocês que curtem o nosso conteúdo, que façam algo bem importante que vai nos ajudar muito, que seria se inscrever em nosso canal, ativar o sino para não perder nenhuma novidade, deixarem um like para o YouTube entender que vocês curtiram o vídeo e querem continuar recebendo conteúdo como esse, e por fim, que vocês comentem também o que vocês acharam. Isso vai contribuir bastante para o crescimento do nosso canal e para a gente continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Feito isso, vamos pro vídeo. Nos jogos da Libertadores, pelo menos, eu não tenho esse registro. E então, o mosaico tem que ser completo. Eu pedi aqui ao nosso Leandro Abate para verificar aqui para o Fã de Esporte, captar essa imagem para a gente aí, ó. Onde estiver, estarei, que faz parte dos cânticos, né, da torcida do Flamengo. O mosaico já está pronto. O pessoal trabalha de madrugada, né? Bruno, Mari, é uma galera que não dorme. Pela paixão, vale qualquer sacrifício. E, claro, o jogo de hoje é muito importante. Um empate classifica o Flamengo para as oitavas de final da Libertadores. Uma vitória garante a classificação em primeiro lugar na chave. E isso que o Ilharão falou, e há pouco nós ouvimos aqui, dentro do Sport Center é muito importante. Porque o Flamengo tem essa perspectiva de ser o melhor primeiro colocado e, na verdade, só 2 times hoje podem chegar à marca de 16 pontos na fase classificatória. O Flamengo no grupo G e o Atlético Mineiro no grupo H. Os outros todos, no máximo, chegam a 15 pontos. O Flamengo dependendo praticamente só de si, né, considerando a questão do saldo com o Atlético Mineiro, para poder terminar essa etapa na primeira colocação. O técnico Rogério Ceni para o jogo de logo mais, às 9 da noite, com transmissão aqui do Fox Sports, dos canais Disney. Para o jogo de logo mais às 9 da noite, ele não tem o goleiro Diego Alves e também não tem o zagueiro Rodrigo Caio, 2 ausências, né? Diego Alves ainda com a fibrose na coxa e o Rodrigo Caio poupado, preservado para o melhor condicionamento físico, visando a decisão do Campeonato Carioca sábado que vem contra o Fluminense novamente, felizmente, aqui no Maracanã, situação confirmada ontem à tarde pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. Eu vou chamar aqui o meu companheirozinho, Tetra, para poder falar um pouco sobre esse jogo, mas antes queria mostrar para o Fã de Esporte uma tela com os atacantes relacionados pelo Rogério Ceni para o jogo de hoje. Ele tem, além dos titulares, o Bruno Henrique e o Gabigol, 4 opções de banco de reservas. O Michael, que era dúvida, está relacionado, o Vitinho, o Pedro e o Rodrigo Muniz. Isso mostra o cardápio de variação ofensiva que o Flamengo tem, especialmente para o transcurso da partida. Eu acho assim, que não dá para a gente pensar em outra coisa, ter uma outra expectativa para esse jogo que não seja mais uma vitória do Flamengo. Venceu na altitude, como diz aquele amigo nosso, não vai perder na baixitude, né, Zinho? Bom dia. Muito bom dia, Rafa, bom dia, Bruno, Marra, meu querido Eugênio Leal, Mari, fã dos esportes. O Flamengo, assim, eu não me preocupo com essa parte ofensiva que você citou aí, esse cardápio, essas opções que o Rogério Ceni tem. O problema do Flamengo é quando ele está sem a bola, essa recomposição defensiva. Não tem o Rodrigo Caio hoje, como você mesmo falou, a liderança do Diego Alves também, que já não joga há algum tempo, mas é o grande problema do Flamengo, quando está sem a bola, ter uma defesa mais sólida, e aí quem entra no lugar do Rodrigo Caio? Vai de Bruno Viana, ou entra o Gustavo Henrique? A tendência ele sempre tem colocado o Bruno Viana. A verdade é que o Arão, com 300 jogos, pode trazer essa segurança também e a galera ajudá-lo, né, para não tomar gol hoje, o Flamengo conseguir a vitória, que é o mais importante, liderança do grupo e brigar para ser o melhor, né, na fase de grupo, como o próprio Arão disse. E a LDU passando por seríssimos problemas, né, de ordem técnica também. Há pouco o Renato trouxe pra gente aí o raio-x do adversário. O time está 4 jogos só perdendo, 2 na Libertadores, 2 no Campeonato Equatoriano, e para o jogo de hoje tem também algumas ausências importantes. Maracanã sempre é um aliado do Flamengo na Libertadores da América, 60 partidas aqui, com 42 vitórias, 9 empates e apenas 9 derrotas, 77% de aproveitamento. A última derrota em Libertadores aqui no Maracanã foi para o Peñarol em 2019. São 9 jogos de invencibilidade. Bruno e Mari. Está bonito o Maracanã, hein? O mosaico sempre é uma diversão para a gente. Nossa, demais. Descobrir como está ali a estampa do Maracanã.
Marra, o Zinho trouxe aí a questão defensiva e o Bruno Viana foi mal, né, na última partida que ele disputou. Enfim, o que você faria nesse sistema defensivo, então, do Flamengo? Mantém o Bruno, coloca o Gustavo Henrique? Qual a situação? Eu vou meio que devolver essa pergunta, viu, Mariana? Porque o Zinho foi, primeiramente, abraço Rafael, abraço Zinho, mas o Zinho foi um profundo conhecedor das coisas ali nas quatro linhas, né? E uma coisa, né, Zinho, que foi falado na semana passada, além dos erros individuais, e a Mariana me perguntou em relação ao Bruno Viana, para mim também tem uma questão de concentração. O Flamengo demora a entrar no jogo, demora um pouquinho a entrar no ritmo do jogo, na exigência da partida. Zinho, não dá para falar que tenha sido assim, um relaxamento por causa de Libertadores, por estar fora de casa, pela fragilidade do adversário, mas é meio que automático, Zinho, quando vai jogar no Maracanã e depois dessa cobrança, daquele empate em 2-2, é meio que automático hoje, meio que exigir que os jogadores vão entrar com um nível de concentração lá no 100%, e eu acho que vai o Bruno Viana exatamente para não queimar o jogador. Mas esse é apenas um palpite meu. O que você acha, Zinho? Hoje dá para esperar esse nível de concentração lá no talo? Bom, Mar, eu também concordo com você. Acho que ele deve manter o Bruno Viana até para dar uma sequência e confiança para o atleta. A concentração tem que ser. Isso tem sido, né, as informações que eu tenho lá do Flamengo, por ter muitos amigos ali dentro, é que o Rogério cobra muito isso. Sem a bola o Flamengo, porque é uma equipe que é muito ofensiva, a qualidade técnica, as opções que o Rogério tem, né, Rafa, são espetaculares. É o melhor elenco do futebol sul-americano. E ele cobra muito nos treinamentos, aquele trabalho tático. O Eugênio gosta muito desse trabalho, né? Que fica só o treinador com os 11 posicionando. Vai para um lado, vai para o outro, roda. Aí ele, com a bola, sendo o time adversário, posicionando e montando. Principalmente, como eu falei, essa atenção, esse foco, essa concentração quando o Flamengo está sem a bola, para que seja uma equipe mais sólida defensivamente. Para essa defesa funcionar, precisa que a Arrascaeta, Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Diego, o Gerson e até o Gabigol também tenham obrigações defensivas. O Flamengo aprender a jogar sem a bola. Com a bola a gente sabe que esse time joga muito e proporciona espetáculos. Agora tem que saber, para ser campeão, também jogar sem a bola. E esse é o foco do Rogério Ceni para esse time. Agora, pessoal, Rafa e Zinho, vocês que também são bem informados, os rubro-negros desde o começo do programa estão perguntando sobre Gerson, não sei se o Zinho tem alguma atualização, e também sobre essa história do Davi Luiz, que esquentou ontem. Tem alguma novidade, Rafa? Bom, Bruno, Mari e demais companheiros, em relação ao Gerson, o que se sabe é que a reunião de ontem não foi tão leve assim quanto tinha sido a de anteontem. A perspectiva ainda é muito grande para que ele saia do Flamengo, mas o valor inicialmente ofertado pelo Olympique de Marseille, 25 milhões de euros, não está ainda dentro do parâmetro que o Flamengo pretende exercer para poder efetuar a venda. O Flamengo quer 30 milhões e também a manutenção do percentual de direitos econômicos em caso de futura venda. Esses são os pontos que estão sendo divergentes e aí os representantes do Paris Saint-Germain fizeram um pouco de jogo duro, o Flamengo também cresceu um pouco, né, o tom dentro das discussões, o que é absolutamente normal numa negociação de tamanho vulto, né, de tanta importância, um dos principais jogadores do mercado brasileiro. E sobre o Davi Luiz, desde que saiu a informação de que ele não vai permanecer no futebol inglês, claro que naturalmente esse movimento surge através dos torcedores, porque é público que o vice-presidente de futebol do Flamengo, o Marcos Braz, tem uma relação pessoal bacana com o Davi Luiz. Eles já conversaram algumas vezes. O jogador já teria confessado a pessoas próximas um desejo sentimental de ser zagueiro do Flamengo. Ele está com 34 anos e, de repente, com essa disponibilidade do mercado, a hora pode ser agora, até porque o Flamengo sempre se ressente de ter mais um zagueiro totalmente confiável dentro do seu elenco. As críticas a Gustavo Henrique, Bruno Viana, Léo Pereira, elas são muito constantes, né? Até o Willian Arão, jogando bem de zagueiro, também já foi criticado em algumas partidas recentes, até inclusive por ter feito gol contra. Zinho, Davi Luiz no Flamengo seria de repente uma cereja do bolo para esse elenco que já é muito abarrotado de peças em todos os setores, né?
Não sei. Não sabe? Não sei. Tá em dúvida? Tenho dúvida. Os últimos anos do David Luiz não me traz essa segurança toda, né? Claro, um jogador de nível europeu, com muita experiência, mas já com uma certa idade também. Assim, depende muito dessa questão do Gerson. Se o Gerson sai, a gente pensa num Arão voltando para volante. Aí abre mais um espaço na zaga. Mas assim, eu não tenho essa confiança total de que o Davi Luiz chegaria e renderia esse futebol todo esperado. Fica muito marcada as atuações dele na seleção brasileira, na Copa do Mundo. Então assim, eu acho que o Flamengo tem um elenco muito bom, maravilhoso. Por mais que esses jogadores defensivamente não produziram ainda aquilo que é esperado, o que o Léo Pereira jogou no Atlético Paranaense, o que o Gustavo Henrique jogou no Santos, mas isso passa muito pelo que eu falei e a gente discutiu aqui, bateu um papo eu e o Mário Marra. Precisa de um time contribuindo taticamente para que essa defesa funcione, não é só os zagueiros. Às vezes não funciona porque o time é tão ofensivo que quando perde a bola não tem essa recomposição de alguns jogadores que não têm características de marcação no meio campo. E aí sobra para a defesa. E aí eu não sei se o Davi Luiz vai chegar e vai resolver esse problema sozinho. Precisa de um conjunto. Essa para mim, essa é a minha opinião, não é só o zagueiro. E eu não tenho essa confiança toda ainda no Davi Luiz. E essa preocupação é grande, Zinho e Fã de Esporte, conectado com a gente, em relação à parte defensiva do Flamengo, também por base dos números, né? Desde que o Rogério Ceni começou a colocar em campo o time considerado titular na temporada, lembrando que o Flamengo iniciou o Campeonato Estadual como equipe alternativa, comandada pelo Maurício Souza, e os titulares só entraram para a disputa das rodadas finais, também a Libertadores e o jogo lá da Supercopa. São 13 partidas e 18 gols sofridos. Dos 18 gols que o Flamengo tomou, 10 foram em jogadas de bola aérea, o que corresponde a 55,5% do total de gols levados. O Flamengo tem sim essa preocupação, o foco interno é muito grande na qualificação do sistema defensivo para tentar melhorar esse retrospecto, turma. Pessoal, assim, eu concordo com o Zinho de que não é apenas o sistema, não é apenas um jogador, mas quem é Mariana Spinelli, mas eu tenho uma opinião um pouco divergente, Bruno Vicari. Na minha opinião, o Davi Luiz sobra no futebol brasileiro. Nós temos, assim, o Miranda, mesmo bem mais velho, com uma segurança e uma qualidade na defesa muito grande. Acho que o Davi Luiz, ele chega, e ainda mais, pensa ali na situação do Flamengo. Com o Bruno Viana, o Arão tá jogando bem ali na zaga. Tô falando besteira, Eugênio? Para que linha... O bom do Sport Center é esse. Nós temos várias opiniões e o fã do esporte faça o que quiser com essa opinião. Acho que o Marra pode falar bem sobre o momento do Davi Luiz, porque ele acompanha muito de perto tudo o que acontece na Premier League. Eu acho que ele tem características técnicas que se encaixariam ao estilo de jogo do Flamengo, mas queria ouvir muito o Marra e queria agradecer ao Zinho porque ele se lembra das priscas eras em que ele jogava e que ele do campo conseguia ver o repórter Eugênio Leal à beira do gramado ali acompanhando os treinos do Flamengo. Olha isso já faz tempo. O cara enxergava tudo mesmo, hein? Esse tipo de treino e tal. Entrevistei muito Zinho quando era repórter, mas sobre o Davi Luiz eu prefiro a opinião do Marra. Eu acho, no 1 contra 1, uma linha com 2 zagueiros, eu acho vulnerável. Não é um jogador de tanta velocidade assim, é um jogador que atualmente não tem sido bom no 1 contra 1. Agora o Arsenal muitas vezes joga com 3 zagueiros. Aí melhora, aí ele fica mais protegido, iniciando bem, saída de bola, eu acho que melhora. No 1 contra 1, como joga o Flamengo, né, numa linha com 2... não sei, acho que vai precisar de adaptação. Eu ia querer. Nossa, eu tô com a Mari nessa. Mas de olho fechado. Eu acredito que a questão da Copa pesa muito negativamente pra ele, é claro, né? O torcedor também acho ele tem bom jogador. Pé atrás. Não, mas eu acho que é o seguinte, a gente não, eu entendo, viu, Zinho, que a comparação não é do Davi Luiz com os grandes zagueiros da Europa ou o Davi Luiz com o melhor do que a gente já viu o Davi Luiz. É o Davi Luiz com o que a gente tem aqui. Nesse sentido, eu quero o Davi Luiz, sim, viu, Zinho? Sim, eu também concordo que ele é bom jogador, não discuto isso, pelo contrário, é um baita de um jogador. Eu só acho que assim, não é ele que é a solução para o sistema defensivo.
é o esquema tático do time. É o foco, como o Mário Marra falou, a concentração de todo um time. Eu lembro, como o próprio Eugênio falou aí, eu como jogador, que às vezes eu enchia a paciência do Edmundo, do Edilson, do Evaí, volta, me ajuda. Vocês não podem, tudo bem, com a bola é bom, vocês resolvem, mas quando tiver sem a bola, por favor, me dá uma ajudinha, pelo menos cerca os volantes adversário, porque isso já facilita para que a gente, na parte de trás, eu, César Sampaio, o Mazinho, o Roberto Carlos, o Kleber, o Antônio Carlos, o Cláudio, que a gente... Tem palmeirense chorando, se você continuar até o final, vai complicar, hein? Não, mas eu posso ir pro Flamengo de 87. Eu não falava pro Zico, né, gente? Eu não falava pro Zico, ô Zico, volta aqui, marca. Eu falei, pai, não dá. O Zico dizia, garoto, vem aqui. Aí eu também, com 20 anos, eu corria muito mais. Aí eu falei, a do Zico, eu corro pra ele. Agora, Bebeto e Renato Gaúcho, vocês dois me ajudem também. Só faz uma sombra. O que eu tô dizendo é o seguinte, bem-vindo, muito legal ter o Davi Luiz no futebol brasileiro, mas acho que o Flamengo precisa é que os jogadores técnicos, habilidosos, craques de bola que são Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta e Everton Ribeiro, com o Gerson e o Diego, o Flamengo joga sem volante. O Flamengo joga com 2 meias, fazendo a função de volante. Esses caras têm que ajudar, têm que retornar, têm que sem a bola, porque o Flamengo não vai ficar 90 minutos com a bola no pé. Em alguns momentos, o Flamengo vai ser atacado. E se esses jogadores não contribuem, estoura na defesa. Vai estourar no Davi Luiz também. Exatamente, é todo um sistema, né? A gente discute muito aqui, inclusive no Sport Centerzinho, sobre isso, né? De todos os jogadores marcarem e também... Dali, 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 Mengo, pra cima deles, Flamengo. Dali, 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 Mengo, pra cima deles, Flamengo.